Boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Como foi seu dia hoje? O meu, Maíra, foi uma loucura entre... hoje eu trabalhei muito online, assim. Então, de manhã eu tive a manhã inteira reunião do curso de pedagogia, que eu dou aula. Então, a gente ficou trabalhando, porque a gente está transformando as aulas online nesse período. Aí eu tive outras reuniões à tarde de trabalho. Fiz terapia online, fazemos por Skype hoje. Até bolo eu fui fazer. E Bolo não de é o meu quê? foco. É um bolo que a minha mãe fazia. Eu acho que é um pouco saudade. E, e aí é um bolo muito simples, que eu acho que eu fiz errado, na verdade. Mas o cheiro tá bom, assim. O cheiro tá bom. E Ai, que você, bom. como é que estão as coisas aí com a, com a quarentena? Então, a prefeitura ainda não definiu como a gente vai trabalhar nesse período, então, por enquanto, eu estou sem fazer nada, assim, da prefeitura. Sim. E estou muito com a minha filha, e arrumando casa, e lendo, e só. É, né? A gente fica num. Eu tô com um problema de me concentrar em coisas que exigem muita concentração. Eu tenho que terminar o meu livro. E quem disse que eu me concentro para terminar ele? Também estou desse jeito. Mas, enfim, que eu tenho tentado fazer algumas coisas, porque eu até estava fazendo uma conversa na segunda-feira com uma escola, com duas escolas que eu assessoro de Campinas. A tema é a comunitária. A gente fez a reunião online e eu estava falando sobre uma coisa que o Winnicott fala sobre um bebê quando ele chega ao mundo, né? E ele fala que um adulto tem uma função de criar futuro para esse bebê. E criar futuro é diferente de projetar um futuro, né? Porque quando a gente projeta, a gente deixa o espaço do bebê também sonhar o seu futuro. Mas é importante, em alguma medida, os pais criarem este sonho de futuro. E nesses dias tão incertos como a gente está vivendo, é muito maluco, porque eu tenho uma sensação que às vezes eu me pego me perguntando, bom, será que vai ter algum sentido tudo isso que a gente está fazendo? Ah, eu acabei de ver que a Karen entrou. A Karen é uma super professora de uma das escolas do ABC, eu gosto um monte dela. Eu não vou ficar falando o nome, porque senão eu não me concentro mais. Mas foi bem quando eu olhei, apareceu o nome dela. Ó, a Ju também, posso ficar olhando, a Ana, um monte de gente que eu gosto. É, mas o que que acontece? Eu não sei, eu me pego pensando, Maíra, assim, será que o que vai ter sentido depois disso tudo das coisas que eu faço na minha vida, das coisas que eu acredito e tal, né? E aí, em alguma medida, eu tento fazer coisas que me deem essa sensação de futuro. Eu tô fazendo, no que o Winnicott falava, o papel do meu próprio pai, assim, meus próprios pais. Criando um certo futuro, porque eu acho que a ausência dessa visão de futuro assusta demais, assim, a ausência dessa sensação de futuro. É óbvio que vai ter um futuro, mas a questão é que ele está tão esquisito, tão incerto, que para mim fazer qualquer coisa mais duradoura, mais longa, tem exigido de mim bastante. Não sei como é que você está vivendo. Sim, eu não estou conseguindo produzir muito a parte intelectual, então está bem complicada. Mas, assim, a gente vai tentando da melhor forma possível passar por isso. E aí eu vou começar, então. Vamos. E
obrigada a todo mundo que está ao vivo aqui com a gente. Para começar, eu vou apresentar você, Paulo. Tá Apesar bem. que todo mundo te conhece, era mais fácil eu me apresentar, mas eu quero falar de você. Mas então eu acho que você também se apresenta. Bom, tá, mas eu vou falar primeiro de você, tá bom? Tá? Então, o Paulo é doutor em educação pela USP, mestre em educação pela Federal do Rio Grande do Sul, especialista em educação infantil pela Unicinos, pedagogo, pesquisador, professor do curso de pedagogia da Unicinos, coordenador e professor do curso de especialização em educação infantil da Unicinos, coordena o OBCI, Observatório da Cultura Infantil, foi um dos consultores e redatores da construção da BNCC, além de ter livros e diversos artigos publicados. Com este currículo bem resumido e impecável, Paulo é um ser humano admirável, generoso e também exigente, principalmente quando o assunto envolve as crianças. Infernal, na verdade. Exigente é pouco, né? Mas tá certo, é isso mesmo. Ai, ai. Então, hoje, Paulo, você representa para o Brasil o que há de mais atual na pedagogia e rompe definitivamente com as perspectivas tradicionais que historicamente constituíram e ainda constituem a realidade das instituições, muitas delas. Então, eu queria agradecer imensamente você ter aceito o meu convite, justamente porque eu sei da sua exigência, eu sei como você é bem exigente. E dizer que essa live é um presente para mim, e eu sei que é para muitas outras pessoas também. Mesmo nesse momento difícil, eu vejo como um grande presente. E muito obrigada mesmo, meu querido Paulo, como eu te chamo, com muito carinho. E é isso. Então, com essa apresentação muito breve de uma carreira muito sólida e muito exitosa, a gente vai começar. Mas acho que se apresenta e Vou falar apresenta. rapidinho de mim. Tá, então, eu sou pedagoga, sou mestra em educação pela Federal de Goiás, estudo sobre a infância há um bom tempinho também. Faço parte de um grupo que estuda também a infância, o GEPSEI, e atualmente eu me dedico a divulgar essa pedagogia que é a que eu acredito e a que eu estudo. Eu vejo que a pedagogia ela ficou um longo período escondida nos livros. E as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa relação teoria e prática. Então, atualmente, eu estou na coordenação pedagógica, vivencio a realidade das instituições e sei dos problemas de uma rede pública e escolho todos os dias continuar nessa rede e vivenciar todas as dificuldades que envolvem uma rede municipal, por exemplo. Então, essa é a minha trajetória e esse é o objetivo da página, que é divulgar e tornar cada vez mais acessível essa pedagogia, mesmo que eu saiba que uma rede social não é possível aprofundar nos assuntos, mas a gente vai seguindo nessa tentativa de divulgar. Então, essa sou eu. Na parte profissional, sou mãe, sou esposa, dona de casa e muitas coisas além. Muito obrigada, viu, Paulo? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu e a Maíra, a gente conversa já há algum tempo. Eu sempre achei a abordagem da Maíra muito respeitosa e muito cuidadosa. Não é só mais uma página para mim, assim. Eu acompanho algumas e eu gosto muito do jeito que a Maíra se disponibiliza a convidar as pessoas a pensar. Então, quando
a Maíra me fez um convite e disse: ah, Maíra, agora o primeiro semestre estava difícil. Bom, aí montou-se esse cenário pavoroso. A gente vai ter que criar umas reservas afetivas e criativas para sobreviver, né? E aí ela disse: bom, vamos aproveitar e fazer? Eu disse: vamos, com o risco da gente estar no meio de um tsunami de situações que, enfim, nos preocupam, né? Mas, bem, nesse momento eu acho que a gente criar um espaço de reflexão é muito bom. E por isso que eu aceitei o convite da Maíra, pela seriedade dela, porque eu sei que ela é muito comprometida e porque calhou com a possibilidade de encaixar nesse tempo. Obrigada. Bom, e então eu vou falar mais ou menos como que vai funcionar. Então, Tá bem. Hoje eu estarei como mediadora, né? Não quero falar muito, eu quero ouvir mais do que falar. E a gente vai ter 3 blocos de pergunta, porque eu acredito que não dê mais do que isso, pelas perguntas que foram levantadas. Eu sei que não vai dar para contemplar todo mundo, mas já é uma grande oportunidade, tá bom? Então, vamos à primeira pergunta, Paulo. Deixa eu abrir aqui a primeira. Tá. Você me mandou, pode. Em um planejamento em que a criança é de fato o centro do processo educativo, necessariamente não há possibilidade de atender a demanda de uma didática tradicional. Ou seja, com objetivos bem delimitados para que as crianças alcancem a todo custo e acabam sendo avaliadas por isso, conteúdos listados, metodologia em que se descreve detalhadamente o que o professor e a criança farão, e há uma centralização do papel do adulto nessa metodologia, dividindo inclusive momentos entre o primeiro, segundo e terceiro momento. Enfim, afinal, em um planejamento para que se garanta a atuação infantil, o que é preciso garantir? Então tá, eu só preciso dizer que eu não consigo não me concentrar Comentários. nos comentários, porque tanta gente que eu adoro, passou agora a Regina, a Giovânia, a Ju, as meninas do OBC, que são minhas grandes parceiras, assim, eu não vou nomear todo mundo, mas eu vou dizer que as que eu vi, eu amei de saber que estão aqui. Então, Maíra, eu acho que assim, tu me mandou 3 questões que eu gostei muito, porque eu acho que dá para a gente desenvolver e pensar algumas coisas sobre elas. E eu queria, antes de começar falando dessa tua primeira grande questão, assim, que eu acho que ela mexe com muitos pontos, chama a atenção que eu acho que a possibilidade da gente falar em planejamento, ela é uma alternativa bastante importante para a gente fazer uma ruptura com 2 grandes modelos de trabalho na escola. Um é esse trabalho que você descreveu nessa primeira pergunta, que ele é muito enraizado num sistema escolarizante, que ele é organizado por aulas, que ele pensa o tempo como uma ideia a cada 30, 40 minutos, e que cria uma perspectiva para as crianças na escola que não há lugar para a criança. Assim. A criança é um sujeito qualquer que está ali, tem que entrar num ritmo que é um ritmo que não está respeitando a sua perspectiva, a sua possibilidade de criar, de pensar, de significar o mundo, né? Então, eu acho que a primeira ideia é que pensar uma ideia de planejamento é pensar em problematizar uma dessas visões, que é essa que você narrou. Mas também falar em planejamento é uma perspectiva interessante para a gente problematizar uma visão espontaneísta. Porque o que acontece? Eu vou usar a Regia Emília, porque é talvez uma das abordagens mais difundidas hoje, né? Mas poderia falar de outras. Mas o que acontece? Quando se divulga e se amplia as reflexões a respeito de Regia, o acesso, mais do que as reflexões, o acesso
sobre Reggio Emília, e as pessoas veem as crianças num outro modelo, ainda não entendem bem como é que é, mas elas se dão conta que é um outro jeito de fazer escola, que não é aquele a cada 30 minutos, e com um monte de coisa programada, e a tendência foi cair num esvaziamento. Então, em nome do jeitinho das crianças, em nome do centrado na criança, foi para um lugar absolutamente esvaziado de intencionalidade. E isso marca para mim uma ideia bastante perigosa para a profissionalização docente, para o lugar do professor, de um professor que reflete, que investiga o cotidiano pedagógico, que pensa, que tem intenções, que sabe traduzir essas intenções na organização do cotidiano, para uma ideia onde o professor se secundariza, quase desaparece, abrindo espaço para um monte de coisas problemáticas, e a criança está perdida no meio disso tudo, sem inclusive tendo a possibilidade de um adulto que ajude a pensar como é que ela pode construir percursos de aprendizagem, né? Uhum. Então, eu primeiro queria chamar a atenção que quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando de alguma coisa que não é neutra, nós estamos falando de uma coisa que nós temos que pensar a que ela está a serviço. A perspectiva de planejamento que eu venho pensando, eu não acho que ela tem nenhuma novidade, eu não acho que ela tenha nada de extraordinário. Ela é, na verdade, para mim, eu até anotei aqui uns pontos que são sempre importantes para mim quando eu estou falando em planejamento. Ela tem que responder a algumas perspectivas importantes, né? Primeiro, pensar em planejamento para mim significa fazer uma ruptura daquela visão burocratizante. Só ver onde eu pus, eu fiz uma anotação e perdi ela, o que é comum eu fazer dessas. Aqui. Então, primeiro que ela tem que fazer uma ruptura daquela visão burocratizante. Então, por exemplo, é muito comum em muitos lugares ter aqueles semanários. Aquele semanário é uma burocracia, é só para ficar repetindo um monte de coisa que não serve para nada, que não serve para o professor pensar, que não serve para criar uma circularidade reflexiva, que não serve para o professor tornar visível a intencionalidade pedagógica dele. É só uma repetição. Tanto é que se tu pegar de um professor lá no Nordeste, um professor aqui no Sul, vai ser a mesma coisa. E isso é um sintoma de que eu não estou atento ao processo que eu estou envolvido educativo, que tem sujeitos, que tem um clima, que tem uma organização de espaço, que tem uma temporalidade, que tem uma certa dinâmica de grupo, né? Então, a primeira questão que para mim é muito importante é que planejar seja uma forma de romper com essa perspectiva burocratizante. Além disso, para mim, o planejamento ele é uma grande possibilidade da gente revelar, tornar visível, para usar umas terminologias que são próprias da documentação pedagógica, mas cuidando para isso não virar também jargões e slogans educativos, mas para mostrar a intencionalidade pedagógica, para criar relação entre uma situação e outra, para criar... por exemplo, quando eu falo de planejamento de contexto, que na sequência eu quero poder falar um pouco a respeito disso, fazer uma escolha sobre e isso intencionalidade, eu estou falando, quando falo em fazer escolha, de criar um certo ritmo, um certo clima de bem-estar para as crianças, né? E para os adultos que estão lá na escola. Então, para mim... o que o Morin chama de recursividade cíclica do pensamento complexo, eu diria que isso deveria ser um princípio do modo de planejar. Ele tem que criar essa perspectiva de temporalidades, de reflexividade, de intencionalidade, para além de um aqui e agora, e conectando
modo de falar de educação, por exemplo, quando a gente fala em dissociar, cuidar e educar, num modo traduzível do cotidiano. O que isso na prática significa? E aí, Maíra, quando, para chegar sobretudo na tua questão, né? Como é que a gente dá conta de fazer isso, pensando a criança como centralidade do processo educativo, que está lá na diretriz, né? A criança deve ser o centro do planejamento. Mas que, ao mesmo tempo, eu tenho que dar conta de uma base nacional comum curricular, que vai falar de direitos, que vai falar de campos de experiência, que vai falar de objetivos, que tem que ter um adulto. Como é que a gente faz isso? Bom, aí, para mim, ou na minha experiência com o OBC, com essas 6 escolas, né? Hoje são 6, escolas que compõem esse grupo, que é um grupo para mim muito caro, no sentido de é um lugar para eu não perder a relação com o cotidiano pedagógico, de eu estar ali conectado e sempre atento e sendo útil à escola efetivamente, né? Uma coisa que nós temos desenvolvido e pensado é a ideia de ter 2 tipos de planejamento simultâneos, né? Um planejamento que ele é mais longitudinal, que ele é uma tomada de decisões sobre alguns aspectos a mais longo prazo, e um planejamento que ele diz mais sobre um momento do cotidiano pedagógico que tem a ver com uma ideia do professor em criar certas linearidades de investigação, para pensar o elemento da projetualidade. O nome disso para nós é planejamento de contexto e planejamento de sessão. Quando eu estou falando de planejamento de contexto, eu estou falando, e aí deixa eu voltar aqui para os meus slides, que aí eu não pulo partes. Quando eu estou falando de planejamento de contexto, eu estou falando de planejar, primeiro, uma questão muito importante: espaço, materiais e tempo. Porque esses 3, que eu chamo de organizadores, são fundamentais. Porque quando eu penso, por exemplo, a gestão do tempo, ela é decisiva para a organização do cotidiano pedagógico. Se eu organizar o tempo a cada 30 minutos, ou como muita escola privada faz, a cada 30, 40 minutos entra um professor especialista, não sei como vocês chamam nas cidades de vocês, mas aqui no Sul chamam de especialista, aula especializada, é um monte de coisa ruim, que entra de professores a cada 30, 40 minutos para ficar fazendo alguma coisa com as crianças e ir embora, é uma ideia de tempo. Agora, se eu tenho uma ideia de jornada, portanto, do dia da criança, e eu penso o momento que ela entra e o momento que ela sai, mesmo que isso seja dois turnos, que envolve um almoço, e às vezes envolve mais do que um professor, e eu penso essa ideia contínua de jornada, eu tomo outro tipo de decisões. Primeiro, eu vou ter que definir alguns marcadores estruturantes, como quais são os marcadores que já existem sem que eu faça nenhum esforço quando existe uma criança entra, os horários de refeição e o momento que ela sai. Esses 3 marcadores já são marcadores temporais que, do ponto de vista interno das crianças, já criam uma organização bastante importante do ponto de vista interno, daquilo que a gente chama da psicologia do ambiente, né? A criança vai entendendo uma certa sequencialidade das situações, vai entendendo o arranjo, as pessoas que entram, as pessoas que saem. Quer dizer, ela vai criando internamente uma noção de tempo que é muito importante para uma criança, mas é diferente de pensar uma rotina de a cada 30 minutos acontecer alguma coisa. Então, se eu defino esses tempos que são da instituição, tem um certo momento de entrada, vai ter o lanche da manhã, vai ter o almoço da tarde, vai ter o almoço do meio-dia, vai ter o lanche da tarde, vai ter a saída. Essas 3 marcas, que já são pontos bastante estruturantes, já me dão uma margem organizativa e já cria uma outra possibilidade de como é que entre esses tempos a gente vai criando uma outra dinâmica.
Na empiria, lá com o OBC, a gente observou uma coisa muito importante. Pensar esse tempo e não pensar só em situações de um adulto conduzindo, muda muito. Por exemplo, vou pegar um recorte temporal. Das 10 da manhã às 3 da tarde. Muitas escolas se organizam da seguinte forma. A criança vai fazer Vou usar os nomes comuns que as pessoas usam. Vão fazer um trabalhinho, o projeto. Aí elas vão... Que é uma situação conduzida. Aí elas vão se orientar para o almoço, que é uma outra situação conduzida. Em muitas escolas, as crianças têm que dormir. E aí, eu sei que a Ju está aqui nessa live, a Ju fez uma dissertação sobre o sono. E a fala era, o problema são os acordados, né? E aí, ninguém deixa as crianças ficar acordadas, porque todos têm que dormir. Uma terceira situação conduzida. Aí eles acordam, em muitos lugares já vão para um lanche, ou para um mamá, ou para um suco. Quarta situação conduzida. E aí sai dessa refeição e as crianças vão fazer atividade da tarde. Quinta situação conduzida. Das 10 da manhã às 3 da tarde, as crianças ficaram sob a orientação e condução de um adulto o tempo inteiro. Se nós estivéssemos, a gente faz o processo contrário, se a gente estivesse nessa mesma situação, a gente ficaria louco. A gente ficaria surtado, querendo pegar o professor e dizer, para, chega, não aguento mais, me deixa. Se ao contrário disso, eu consigo entender que, bom, se eu já tenho o almoço e o lanche eu vou ter o soninho, porque a dinâmica da escola ainda é assim, que outras situações eu vou colocar para não exceder 3 situações orientadas, conduzidas? Quando eu vou tomando essas decisões e vou criando um outro equilíbrio no tempo, entre a situação conduzida e a situação que é optativa, né? Eu mudo a dinâmica temporal. Aí as crianças não ficam naquela agonia, que elas são maravilhosas, né? E revolucionárias. Então, as crianças, quando estão num lugar sempre conduzido, elas ficam indo para a mochila para brincar 5 segundos com um brinquedo que está lá escondido para salvar-se emocionalmente. Ou elas pegam, quando o professor vai para o corredor, tem aquelas mais corajosas que saem na corrida para ter uns segundos de liberdade, dizer, meu Deus, estou cansado, sabe? Se a gente entende que isso não é adequado e a gente faz um outro jeito de organizar o tempo, que não significa abandonar qualquer estrutura de organização, porque elas são também importantes, mas eu penso elas efetivamente, eu mudo a dinâmica do trabalho pedagógico. E aí, veja, usando esse exemplo, quando eu estou falando disso, eu não preciso fazer isso toda segunda-feira. Uma vez que eu pense isso bem, no máximo, eu vou ter que fazer uma certa manutenção ao longo do tempo, porque, por exemplo, aqui no Sul a gente vai ter o inverno, que é bastante distinto do verão, então a gente vai ter que fazer uma organização diferente, talvez no inverno, sei lá, mas eu não tenho uma grande alteração. Por isso que quando eu falo de planejamento de contexto, eu estou falando de um planejamento que ele é mais alargado. Só que, veja bem, para eu criar, e a gente já foi em 30 minutos da primeira pergunta, eu terminei. Para a gente criar situações optativas, Maíra, eu tenho que pensar no espaço e materiais. Porque para eu pensar em possibilidades que me descentralizem do adulto, eu tenho que ter um contexto que me ajude a fazer isso. E ter um contexto que me ajude a fazer isso significa diretamente pensar no espaço e nos materiais. Então, veja, planejamento de contexto, Grupo, né? pensar o tempo, pensar os espaços, pensar os materiais. O E eu grupo, ainda acrescento 2 outras questões. O que tu falou, Maíra? Desculpa. o grupo também. O grupo. O grupo, Maíra, eu diria que se eu penso tempo, materiais e espaço no planejamento de contexto, eu já crio um certo sistema de relações. E aí eu não tenho como pensar em termos longitudinais o grupo. Por quê? Porque eu vou pensar isso indiretamente através do tempo, do espaço e dos materiais, que já vai criar dinâmicas de grande e pequeno grupo. Por exemplo,
Se na gestão de tempo eu penso um horário de assembleia, onde eu vou sentar e conversar com as crianças a organização do dia, eu já estou pensando, vai ter uma situação com o grande grupo. Mas se depois da assembleia, cada criança vai para as áreas que estão organizadas em contextos diferentes, eu já estou mudando a dinâmica do grupo. Então, o que me fez pensar o grupo na questão de planejamento de contexto é o modo como eu penso tempo, espaço e materiais. Eu acrescento outros 2 pontos no planejamento de contexto, que tem a ver com as microtransições e com as atividades de atenção pessoal. A Amy Pickler, eu estou me emprestado esse termo dela, ela vai chamar de atividade de atenção pessoal tudo aquilo que diz respeito ao comer, à higiene e ao descansar. Em geral, esses temas são secundários nas escolas. Em geral, eles não são pensados. Eles acontecem no modo NHP. Na hora pinta um jeito de dar conta dos 20, e a gente vai fazendo, e é um horror. Eu vou passar o resto da minha vida falando da hora do almoço na educação infantil, até eu começar a visitar as escolas e pensar, eu almoçaria nessa escola. Enquanto eu não sentir vontade de almoçar numa escola, eu vou ficar falando do almoço e pior, vou ficar falando dos mesmos exemplos, porque não dá para pensar sobre isso. Não dá para pensar bem-estar global, cuidar e educar e negar esses momentos que acontecem todos os dias. Então, quando eu planejo o contexto, eu tenho a chance de parar para pensar sobre isso. Como é que eu quero que aconteça o almoço? Como é que eu quero que aconteça a hora do lanche? Como é que eu penso em conduzir as trocas, o sono? Por exemplo, as crianças têm que dormir por causa das dinâmicas da escola. Eu já nem estou mais brigando tanto essa coisa das crianças dormir, eu já estou mais preocupada em como que eu conduzo o horário do sono. Eu penso numa ritualidade, eu dou espaço para as crianças começarem a sentir o sono, como todos nós, quando a gente deita na cama, e aí alguns leem, alguns vão mexer no celular, alguns jogam Candy Crush, alguns meditam. A gente cria uma ritualidade para então ir pegar no sono. As crianças, elas têm que deitar e dormir. E aí elas querem conversar com o amigo, porque talvez essa... Não dá. Se elas querem pegar algo... Não dá. Elas têm que deitar e dormir. A gente jamais conseguiria fazer isso com a gente mesmo, mas a gente faz com as crianças. Então, por exemplo, quando eu planejo o contexto, eu penso sobre isso. Que ritualidades eu posso criar? Que cada um escolha um livro para levar para a cama e para sua caminha, para sua colchonete e ver o livro. Que isso vai dando um tempo. Aos poucos eu vou diminuindo a luz. Depois eu vou passando a recolher o livro e diminuo total a luz. Quer dizer, como é que eu crio uma ritualidade que ajude as crianças a experimentar o bem-estar, né? E aí, quando eu estou falando disso, por exemplo, desse exemplo, que é um exemplo de atividade de atenção pessoal que eu posso planejar e pensar, eu já emendei com esse outro ponto que é das microtransições. O que é uma microtransição? É esse espaço-tempo entre uma situação e outra. As crianças estavam almoçando e vão ter que dormir. São 2 situações. O que acontece entre uma e outra? Como acontece? A professora Júlia fala as transições, de um modo geral, as grandes transições ou as pequenas transições, elas podem ser degenerativas ou generativas. Como é que eu penso as microtransições para que elas sejam generativas? Bom, tudo isso que eu estou te falando, ele é um tipo de planejamento e ele acontece de um jeito longitudinal. Por exemplo, agora que está todo mundo de quarentena, boa hora de fazer o planejamento de contexto. Parem para pensar sobre esses temas dentro da prática de vocês. Planejem, pensem, reflitam, estudem elementos que possam ajudar vocês a pensar a organização do espaço, as materialidades que melhor respondem para as crianças. Reflitam sobre isso, né? Esse é um tipo de planejamento. Dentro desse planejamento macro, dessa gestão de tempo macro, vai ter um momento no turno da manhã e um momento no turno da tarde, ou 2 no máximo, que são as situações de sessões.
Sessão, para mim, é um jeito, não é sinônimo de atividade, ele tem a ver com uma situação maior que o professor planeja, aí sim, o pequeno grupo, também o espaço, os materiais, porque os materiais são linguagem, né? Eles são uma forma das crianças se expressar. Pensem nos artistas, eles usam a materialidade para expressar. Para as crianças, materiais também são linguagem, porque são formas das crianças elaborarem seus modos de se relacionar com o mundo. Então, como é que eu vou pensar essa materialidade para que ela não seja gratuita, para que ela seja efetivamente refletida? Então, na sessão eu vou pensar espaço, eu vou pensar materiais, eu vou pensar o pequeno grupo. Eu tenho que pensar numa situação da jornada, qual é o melhor momento para isso acontecer? Qual é o melhor momento em sentido de, por exemplo, que as crianças não estejam com sono, com fome? Que tenha um auxiliar que possa ficar com uma parte do grupo enquanto eu fico com outro grupo, que eu possa usar espaços alternativos, o solário, o pátio, ou ao contrário, as crianças estão no pátio e eu posso ficar com um pequeno grupo na minha sala de referência. Quer dizer, isso implica uma reflexão de tempo. E além disso, eu posso começar a criar grau de reflexão ou grau de elaboração sobre que tipo de intervenção eu posso fazer. Que tipo de perguntas eu posso fazer, quer seja para organizar a sessão, quer seja para olhar para a sessão. Esses são os dois modos de planejar. Aí você está me dizendo, tá, Paulo, e a pergunta lá da base, direitos, o campus, onde é que a gente enfia tudo isso? Bom, se vocês estão atentas e atentos, que eu já vi um monte de rapazes por aí também, os direitos de brincar, de explorar, de participar, de expressar, tá faltando dois, Conhecer-se. de conhecer-se e Ai, gente. os Conviver. conviver. Obrigado, Maíra. Os 6 direitos da base, se eu tenho eles em mente, eles são o meu horizonte para organizar o planejamento de contexto. Pensa bem, se eu faço a seguinte pergunta, como é que eu crio uma organização de espaço que favoreça o convívio? Como é que eu crio uma organização de espaço que favoreça a participação? O que é participar para uma criança em termos de organizar o espaço? É não ter que dizer para um adulto, Maíra, me dá o jogo para eu brincar? Não, ele está organizado de uma tal forma que que cria a possibilidade da criança se autorregular. Isso não significa aquele jargão, tudo tem que estar ao alcance das crianças. Não. Isso significa como é que eu penso uma organização de espaço onde aquilo que está, o modo como ele está organizado é suficientemente ordenado para que eu não tenha que dar ordens. Que aí diminui o modo de eu intervir. Então, pensa, se eu fizer a pergunta para cada direito, como que eu penso a organização para participação? Como é que eu penso o tempo para as crianças participarem? Como é que eu penso a relação com a materialidade para as crianças participarem? Como é que eu penso as atividades de atenção pessoal para as crianças participarem? É aí é que entra os direitos da base para me ajudar no planejamento. Então, Oi, Paulo, rapidinho. por Desculpa te favor, cortar. não faça isso, Vigo. Então, eu penso nesses direitos para elaborar e para garantir que eles sejam efetivados na realidade da instituição. Num planejamento, você vê necessidade de ficar citando isso? Não, gente, isso é uma burocracia, né? Os objetivos de aprendizagem? Então, aí é que eu vou entrar Ah, tá. no planejamento de sessão. Eu só queria chamar a atenção que eu até posso, quando eu faço o planejamento de contexto, mostrar a intencionalidade e a relação com os direitos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu ter em Estruturar. conta esses direitos e criar concretamente, em termos de espaço, tempo, materiais, microtransições, atividades de atenção pessoal e tempo, não sei se eu falei,
um modo das crianças terem o direito a brincar, a participar, a se expressar, a conviver, etc, etc. Isso é mais importante, né? E isso está traduzido no modo como eu planejo. E quando eu falo em planejar de contexto, eu falo de uma estruturação escrita. A gente faz isso, uma estruturação escrita do planejamento de contexto, que mostra como essas intencionalidades. Mas eu não preciso ficar dizendo, isso é do direito tal, porque não é tão apartado assim. Essa divisão é uma divisão didática para nossa mera compreensão. Bom, os campos e os objetivos, aqui, Maíra, aqui tem uma mudança da didática, na verdade. Na tradição da didática, a gente parte do objetivo para pensar as atividades. Só que nessa tradição de didática, o sujeito não existe. Produção de sentidos desse sujeito não existe. Aqui, portanto, quando a gente está falando de uma didática que é mais contextual, de uma didática que é participativa, que tem a coparticipação das crianças e dos adultos, que ela é emergente, ou seja, ela é situada, ela não é uma coisa aplicada, a gente tem que fazer uma mudança de chave. Então, primeiro, para organizar o contexto, que é essa visão macro, eu penso a partir dos direitos. E penso aqueles pontos que eu falei para você. Para pensar a sessão, os direitos não desaparecem como pano de fundo. Quer dizer, eu vou pensar uma sessão também a partir dos direitos. Mas quando eu tomo a decisão de fazer uma investigação com as crianças, é nesse momento em que eu vou estabelecer relação com os campos de experiência. Lembrando que campo de experiência não é um punhado de objetivo. Campo de experiência é um conjunto de significados. E aí, por isso que é mais importante eu ler a ementa dos campos de experiência do que os objetivos em si. Nós no OBC, e se vocês entrarem no site do OBC lá em publicações, tem o acesso aos instrumentos de planejamento de sessão, para qualquer um baixar. E tem texto também a respeito disso, nós criamos uns instrumentos para ajudar nessa orientação do trabalho do planejamento de sessão. Então, quando o primeiro instrumento, que é da intenção investigativa, é quando o professor toma uma decisão a respeito de algum caminho que ele quer trilhar com as crianças. E tem que lembrar, é sempre uma tomada de decisão. É uma escolha. Aqui eu queria chamar a atenção, Maíra. Eu jurei que eu ia tentar falar as 3 perguntas, mas assim... Tá ótimo. Eu sou horrível com o tempo. Quando a gente fala em planejamento a partir das crianças, centrado nas crianças, não é que se a criança falar formiga, projeto formiga. Borboleta, projeto borboleta. Pelo amor de Deus, isso é um inferno. Isso é horrível para as crianças. Eu acho que é por isso que aos poucos elas vão se emudecendo e vão dizendo, eu não falo mais nada. Porque imagina que chatice, tudo que eu falo vira projeto. Centrar na criança é criar, é ter a clareza de que a proposta que eu estou fazendo, quem está no centro, quem está agindo, quem está fazendo um processo de elaboração é a criança e não o adulto. Porque a cena clássica vamos pegar a cena que eu sempre falo da aula de culinária. O professor bota as crianças lá na mesona de churrasco, todas elas ao redor, bota a touquinha neles para ficar foto bem bonita, mas ele fica na ponta e fazendo a receita. No máximo pergunta, agora eu vou colocar 2 ovos. Quem sabe ele vai passando de criança em criança, pega na mão e dá uma mexidinha. Isso não é a criança estando no centro do planejamento. Porque não é a criança na sua capacidade de agir que está em questão aqui. Ela é só um receptáculo, está recebendo, é passiva e não está agindo no sentido não só do movimento, de estar em ação, que para uma criança é tão importante, explorar com as próprias mãos, né? Como diz o Palasman, as mãos que pensam,
na história da humanidade, as mãos pensam, né? Mas num sentido interno, no sentido cognitivo, da criança tá ali elaborando, e, por exemplo, num bebê, a gente vê que é a criança que está em ação e não é ela que está respondendo à atenção do adulto, quando ela olha e ela investiga e ela experimenta. Vê uma sessão de Sete Tesouros, tu vai ver a criança em ação, não só do ponto de vista físico, motor, mas do ponto de vista interno. Quer dizer, isso é ter um planejamento centrado nas crianças. Um planejamento centrado na criança não é que qualquer coisa que a criança fala, então é isso. Inclusive, por exemplo, eu acho muito válido quando a escola, lá no início do ano, faz perguntas, reflete, diz assim, bom, que caminho nós queremos tomar com as crianças esse ano? E escolhe grandes questões reflexivas para investigar com as crianças ao longo do ano. Eu acho isso muito pertinente, porque isso, inclusive, ajuda o professor a criar profundidade sobre alguns aspectos. Então, quando a gente fala em centrado na criança, nós estamos falando desse deslocamento. E aí, Maíra, lá nos instrumentos de planejamento de sessão, é que, no instrumento de intencionalidade investigativa, que a gente explicita a relação com quais e o que dos campos de experiência, e eu, particularmente, e eu me sinto super autorizado para falar isso, porque eu fui um dos redatores da base, da primeira e da segunda versão, em nenhum momento eu explicito os objetivos. Aliás, não existe legislação alguma que vai dizer que tem que fazer isso. Eles têm que ser contemplados. Só que, se eu faço uma prática que atenda aos direitos das crianças, eu atendo aqueles e muitos outros objetivos. Porque não tem nenhum objetivo que eu diga, nossa, como é que eu faço isso? Tá subentendido, porque eu já garanto que é essencial e fundamental para uma criança, então ele está subentendido nessa prática. Seria isso? Ele tá. Eu posso. Se eu olho mais para as ementas dos campos de experiência, eu consigo Visualizar. dar conta dos objetivos, porque eles teoricamente têm que ser uma redação em forma de objetivo daquilo que está na ementa. Eu prefiro prestar atenção na ementa porque ela me dá abertura de reflexão e criação e me fazem ir além dos objetivos. Eu posso, eventualmente, ao longo... Eu tenho um instrumento de intenção investigativa, depois tenho o instrumento 2, que é de planejamento da sessão de cada dia, e eu tenho um terceiro instrumento, que é de reflexão sobre a semana. Eu posso, eventualmente, ir olhar para os objetivos nessa reflexão da semana, mas veja quando que eu vou fazer isso. Pós-ação, eu vou lá olhar e dizer, olha... Aqui eu estou percebendo que dá conta disso, aqui não dá conta. Como é que eu vou dar conta, sei lá, o direito das crianças a acessarem gêneros literários? Isso não é um momento. Isso tem a ver lá com a organização do contexto, ter acesso a livros. Isso tem a ver com a cotidianidade da relação com o livro, da escolha de livros que o professor conta. O fato de ter no planejamento de uma sessão livros informativos para as crianças acessarem. Quer dizer, eu dou conta desse objetivo de muitas formas, não numa correspondência objetivo-atividade, porque isso é a velha didática. Sabe que eu falei de toda a primeira questão? Das 3, na verdade, que eu tinha feito, mas você misturou e ficou ótimo. Eu sou horrível, Maíra, eu não sei ser linear. Foi ótimo. Na verdade, o que acontece? A gente tem 5 minutos. O próprio Instagram encerra, infelizmente, o próprio Instagram encerra. Mas para concluir essa primeira parte, o que eu acho que é muito importante é ficar muito claro que a base, seja a base ou o documento curricular, porque a maioria dos municípios, os estados estão mexendo, né?
não é transpor o documento curricular para o planejamento e virar um material gigantesco para o professor preencher. Não existe isso, burocrático. E é isso que está acontecendo, porque eu recebo muitas mensagens, eu vejo muito, inclusive de realidades onde a base foi interpretada de uma forma equivocada de listagem de conteúdos dentro dos campos de experiência. E a gente sabe que isso é um grande problema. Você sabe, Maíra, assim, o pessoal está perguntando, eu acho que agora vocês vão ver, sabe aquela cena de Jornal Nacional, que eu tô de camisa por cima e eu tô com uma bermudinha por baixo? Também tô de bermuda. Mas deixa eu dizer, o pessoal está perguntando onde encontrar os instrumentos de planejamento. No site www.obc.org. Lá em publicações vão ter os instrumentos. E eu quero deixar uma dica, agora que você estava falando de leitura da base e de orientações municipais. O município de Novo Hamburgo, ele fez esse caderno que eu imagino que deve estar disponível no site de Novo Hamburgo, da Prefeitura de Novo Hamburgo. E é um caderno de orientação curricular municipal, né? Aliás, eu vi que a Ju está aí. Ju, me diz se está disponível no site de Novo Hamburgo. Não sei se a Lu, a Lê estão. Me diz se está disponível no site, mas eu acho que está. A Lu Varisco é uma das pessoas que escreveu. Ela está ali. Ela é fofa, eu adoro a Lu. As outras Lu, agora estão todas. Já vi a Lê, a Lu. Deixa eu dizer, esse caderno, eu sou muito orgulhoso porque ele é muito inspirado no trabalho do OBC, já que a rede participa. Elas escreveram que sim, no site de Novo Hamburgo está disponível. A rede as assessoras de 3 escolas participam do OBC. As pessoas estão perguntando como se escreve. OBECI. E aqui elas escreveram, veja bem, um caderno que orienta o trabalho pedagógico a partir da Base Nacional Comum Curricular, mas a reflexão caminha por outro lugar. Quando você falava, as pessoas estão lendo errado a base, é exatamente isso. O que eu mais tenho dito é que a gente tem que fazer um cursinho que se chama Aprender a Ler a Base. Se eu pego a base com a mesma lógica de uma didática transmissiva, não adianta. De uma ideia escolar dividida por aulas, não adianta nada. Eu faço um estrago, só mudo os nomes. Aí eu chamo de o que era disciplina, eu chamo de campos de experiência. E aí vai continuar ruim. Se eu me disponibilizo e me abro para aprender a ler a base, aí eu começo a pensar, a me dar conta que eu vou ter que engendrar outras reflexões, que eu vou ter que chamar outros recursos para pensar e construir essa didática de trabalho. De muitos municípios que eu vi e fui leitor crítico, eu acho que o material de Novo Hamburgo, esse sim, o material de orientação curricular. Porque ele ajuda a traduzir a base, ele orienta o professor. Ele não é mais uma repetição da base, porque a base, como um documento nacional, ela tem o seu limite, ela consegue ir até um lugar. O que muito estado e município fez? Uma transposição. E às vezes acrescentou mais objetivos, a coisa mais besta do mundo. Para que serve isso? Então fica com o documento da base. Se é para ficar com um documento que tem uma restrição de orientação, fica com o da base, porque a base não podia ser escrita em termos de orientação do trabalho do professor. Mas os documentos curriculares poderiam. Isso era uma questão de escolha. E aí, para mim, é muito importante chamar a atenção disso que você destacou, porque é isso. Eu posso pegar a base e ler ela completamente equivocada, ou eu posso pegar a base e entender o que quer dizer campo de experiência, o que quer dizer direito de aprendizagem, o que eu posso, com o que nós construímos em termos dos últimos anos, em termos de produção literária e reflexiva sobre o trabalho com educação infantil, como que eu posso, que chave de leitura eu vou usar para ler esse documento e desconstruir essa ideia escolar ou esvaziada de intencionalidade do trabalho pedagógico? Paulo, então eu vou ter que encerrar. Não porque eu gostaria, porque eu não quero que termine com você falando e corta. Tá bem. Muito obrigada e assim, eu espero que você
tem a oportunidade de voltar de novo, por favor. Eu volto. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer, Paulo, porque você realmente é uma referência e você é muito didático para explicar. Então, isso faz toda a diferença. E eu quero deixar aqui, então, meus sinceros agradecimentos. Esclareceu muita coisa. As 3 perguntas, viu, gente? Ele respondeu que eu iria falar, mas ele respondeu tudo junto, que era a base, eram os momentos de cuidado, então tá tudo ok, foi super contemplado. Vai ficar gravado 24 horas, vou tentar ver se eu consigo baixar e colocar no YouTube, e aí eu passo para você também, viu, Paulo? Se você quiser colocar lá no seu. Claro que Tá sim. bom? Maíra, super obrigado pelo convite, eu adorei. Eu não sou muito familiar com essas coisas, mas eu adorei. Eu quero dizer que eu vi aqui um monte, até minha irmã está assistindo, que nem é da área. Eu vi um monte de gente que eu adoro, minhas ex-alunas, a Cláudia, vi as meninas da Cotidiana, tem as meninas, a Ana, que é lá da Bahia, né? Tem a Lili, a Cíntia, minha amigona, um monte de gente que eu adoro. Paulo, 1.600 pessoas assistindo. Olha só, quero dizer que, ó, beijo para todo mundo. E eu tenho um recado bem importante para dizer para vocês. Fiquem em casa, não ouçam esse energúmeno desse presidente e prestem atenção em si. Só a Fernanda, que eu adoro. Fiquem em casa e Exatamente. prestem atenção na ciência, não no que esse tonto tá falando. Exatamente. Fiquem em casa, tá, gente? Ó, um beijo, Paulo. Obrigada. E um beijo para todo mundo que está aí online ainda. Obrigadão, gente. Boa noite. Tchau. Como é que a gente desliga agora? Eu vou encerrar aqui. Ah, tá bom.